Bom dia, pessoal. Estou vendo muita cara nova hoje. Da última vez que a gente deu aula aqui, pelo menos eu, tinha lá a menina risonha, a amiga da menina risonha. É, Irmã Alegria ali. E tem esse pessoal novo aqui. Bom dia, pessoal. Pronto, pessoal. Basicamente isso. É nova para mim. Gabriel, solta isso, por favor. Antes que tu sofra um acidente, pô. Vê só, galera. Aula passada, a gente falou sobre ponteiros. Opa, pega moto? Pode vir. Aula passada, a gente falou sobre ponteiros. Para o pessoal novato, eu vou guardar um pouquinho para poder recapitular. Mas para o pessoal que veio na aula passada, alguém aqui tem alguma noção ou lembra direito da aula, uma vaga ideia do que seria ponteiros? É sério, minha gente? Isso é feio, viu? Passei 2 horas falando aqui da frente para ninguém lembrar nada, rapaz. Oi? Boa. Oi? Oi? Boa. Pronto. Vê só, galera. Aula passada a gente falou sobre ponteiros, certo? Eu vou dar uma breve recapitulada aqui. O que são ponteiros? Ponteiros são como se fossem variáveis, só que de uma certa forma especiais. Porque em vez de elas receberem valores propriamente ditos, elas recebem o endereço de memória de uma outra variável. Como assim? O nome ponteiro, ele se refere a uma variável que aponta para algo. Ou seja, ela aponta, no caso dos ponteiros, para um endereço de memória. Os ponteiros, eles são declarados dessa forma. Infelizmente, para a gravação, não vou poder fazer muita coisa, né? Porque eu estou usando o quadro. Mas, digamos que eu queira declarar um ponteiro do tipo inteiro. Então, eu utilizaria... Oi? Alguém falou alguma coisa? Ah, tá. Gabriel, aí é contigo. Primeiro passo para você declarar um ponteiro do tipo inteiro é você dizer o tipo do ponteiro, né, obviamente. Então, a gente tem um... Eita! A gente tem um int. Vou chamar o ponteiro de P, certo? E o que diferencia um ponteiro de uma variável normal é justamente o asterisco que precede o nome da variável, certo? Então, asterisco. Pronto. Dentro da int main, isso aqui seria um ponteiro do tipo inteiro. E o que esse tipo ele interfere na variável? Bom, variáveis do tipo inteiro recebem valores do tipo inteiro, certo? Variáveis float recebem números de ponto flutuante, variáveis do tipo char recebem caracteres. Ponteiros do tipo inteiro recebem endereços de memória que contêm um valor do tipo inteiro, certo? Se você atribuir a esse ponteiro um endereço de memória de uma variável float, vai acontecer um truncamento de valor. O que seria isso? Se eu tenho um valor de ponto flutuante, por exemplo, 20,5. Eita, isso aqui não é 5 não, gente. Desculpa aí. 20,8. Isso aqui é um ponto flutuante, certo? A gente tem a parte inteira e tem a parte, já é a parte imaginária. E a, e a parte de ponto flutuante, ou seja, o decimal. O que é um truncamento? Se eu pegasse essa variável aqui, digamos que eu tenho aqui um float, sei lá, v igual. Eu tenho uma variável v do tipo float e ela está recebendo esse valor, certo? Se eu atribuísse esse mesmo valor a uma variável do tipo inteiro, eu fizesse int var igual a v.
certo? Se eu fizer isso aqui, pessoal, ia funcionar, certo? Eu ia conseguir atribuir o valor dessa variável V à variável tipo var. Só que quando eu fosse imprimir o valor dessa variável, ela não ia sair o ponto flutuante, não ia sair a parte decimal do valor. Por quê? A variável tipo inteiro, ela só recebe números de tipo inteiro. Então, ia acontecer um truncamento. Essa var, ela ia ser igual ao valor 20, sem o ponto flutuante, certo? A mesma coisa é o ponteiro do tipo inteiro. Se você atribuir a ele um endereço de memória que possui um valor de ponto flutuante, vai acontecer um truncamento e ele só vai ficar com a parte inteira, certo? Então, ponteiros de tipo inteiro só recebem endereço de memória do tipo inteiro. Ponteiro de tipo float só recebe endereço de memória do tipo float, certo? E como é que a gente usa um ponteiro, propriamente dito? Eu poderia fazer isso aqui. Acho que eu vou fazer isso aqui, sim, porque está fazendo o código. Eu ainda ia ter que abrir ali uma aba, fazer todo aquele negócio lá. Então, vou fazer aqui no quadro mesmo. Bicho. Oi? Passando? Vai passar o quê, homem? Quando tu fornecer o código, tu não vai ter que ir pra lá. Não, relaxa, não broca não. De boa. Se tu for filmar alguma coisa, tu pode filmar de lá? De lá? De lá? Então tá. Boa. Boa. Então, pessoal, a gente tem aqui um ponteiro do tipo inteiro, certo? Asterisco P. E eu vou atribuir ele a uma variável do tipo inteiro. Deixa eu ver. Vou chamar essa variável de var. Declarei duas variáveis aqui, um ponteiro e uma variável, certo? Para utilizar o ponteiro, eu vou chamar o ponteiro e vou atribuir a ele o endereço da variável var. Não é o e-comercial mesmo. Isso aqui não é um e-comercial, tá bom, pessoal? Isso aqui é infinito ao contrário. Eu desenhei um e-comercial, pô. Alguma coisa ali, calma lá. Vamos dar uma olhada ali como é um e-comercial. Tá ao contrário, pô. Deixa aqui para poder dar uma olhada. Sai, Gabriel. Sai. Diz. Rapaz. Pronto. Aí foi. Cadê a tampa, Gabriel? Pegar essa tampa. Beleza. Aqui, nesse momento, eu atribuí o endereço de memória de var ao ponteiro, certo? Então, nesse momento, o ponteiro ele possui em sua memória o endereço de memória de var e não o valor da variável var propriamente dito. Nesse momento, eu tenho aqui esse caracterezinho especial, que vocês já devem conhecer ele do scanf, certo? Quando vocês vão fazer o scanf, vocês precisam utilizar esse e-comercial precedido pela variável para poder dizer que o valor que vocês estão inserindo no código está indo diretamente para o endereço de memória da variável. Esse e-comercial, ele é um operador, certo? Um operador da linguagem C. Igual aqueles operadores que a gente viu de aritmética, operadores lógicos, operadores condicionais, operadores relacionais, desculpe. Esse aqui também é um operador. A diferença é porque aqueles operadores eram operadores binários. Eles necessitavam de dois operandos. Se você faz 1 mais 1, esse é o primeiro operando, esse é o segundo operando, e o operador está aqui. Nesse caso, isso aqui é um operador unário. Ele só necessita de um operando. Por isso que a gente só tem uma variável, certo? E o que esse operador faz? Ele retorna... Oi.
Diz. Aqui? É uma vírgula só. O que esse operador faz? Ele retorna o endereço de memória de uma variável, certo? Todas as variáveis, todos os ponteiros possuem endereço de memória fixo. É como se fosse o mesmo endereço da sua residência, certo? Você mora em tal local, rua tal, número da rua tal. Isso aqui é a mesma coisa. Ele diz que essa variável ela está alocada na linha X, coluna Y, célula Z da memória RAM, certo? E é aquele númerozinho que aparece lá. É o endereço da variável. Como é que eu utilizo esse endereço agora? Tem um segundo operador, um segundo operador unário, que é utilizado para ponteiros, que é o asterisco. Nesse momento, estou utilizando o asterisco para poder declarar um ponteiro. Mas ele também pode ser utilizado quando eu for imprimir o valor de um endereço que o ponteiro aponta. Então, se eu fosse fazer um printf, print, se eu fosse fazer um printf dessa forma, o que sairia desse printf? O valor 20 ou o valor da variável? O valor, quer dizer, o endereço de memória da variável. Se eu fizesse esse printf, ia sair o endereço de memória da variável, certo? Porque eu imprimi o valor que P aponta. P aponta para o endereço. Vamos dizer que essa variável ela está alocada num endereço 100, certo? O endereço de memória dela é 100. Vá. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou quase assassinando a programação, certo? Porque eu não posso guardar um valor 20 dentro de uma célula dessa. Isso aqui é uma célula que guarda apenas zeros e uns. Isso aqui é equivalente a um bit. Mas vamos dizer que aqui dentro tem 20. Essa variável var, ela está localizada nesse endereço, e dentro desse endereço o valor dele é 20, certo? Se eu fosse imprimir isso aqui, ia sair o valor 100 daqui. Certo? Se eu quisesse imprimir o valor do endereço que esse ponteiro aponta, eu utilizaria o asterisco. Esse asterisco, ele é um segundo operador unário para ponteiros, e nesse momento eu leio ele da seguinte forma: o valor que P aponta, certo? Ele retorna o valor do endereço que P está apontando. Então, a partir desse momento, eu não tenho mais 100, eu tenho 20. Certo? Porque P está apontando para 20. Pronto. Aqui. Oi? Nesse momento, eu utilizei o asterisco, então o P, esse printf, ele vai imprimir o 100, certo? Todo mundo conseguiu entender isso? Tranquilo? O que é um ponteiro? Pode falar, tem um meio de errar, não. Ponteiro é uma variável que recebe um endereço de memória, que aponta para o endereço de memória. Bom, pessoal, como isso aqui é uma recapitulada, certo? Eu não vou me aprofundar muito. Na aula passada, a gente falou sobre os ponteiros simples, os ponteiros duplos, os ponteiros triplos e todos os outros tipos de ponteiros que existem. Para vocês não ficarem perdidos, não acabarem com esse déficit, eu aconselho que vocês deem uma olhada na aula passada. Inclusive, a gente teve um problema na gravação, então a aula que está disponibilizada para vocês foi uma aula do ciclo passado.
mas já está bem explicado direitinho e eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Qualquer coisa, você pode tirar alguma dúvida com a gente nas próximas semanas, certo? Mas não esqueçam de assistir essa aula, porque vocês vão ver isso lá para o finalzinho de programação 1. Em programação 2, vocês vão utilizar muito ponteiros, certo? Isso é uma coisa imprescindível. Então, assistam direitinho. Bom, pessoal, na aula passada, teve, acho que foi Arthur tá aqui? Arthur. Ele perguntou para que eu utilizaria ponteiros, certo? E eu falei para ele eu mostrei para ele 2 exemplos de utilização de ponteiros. O primeiro foi para você poder meio que burlar, de certa forma, poder fugir da regra do escopo. Todo mundo aqui sabe que é a regra do escopo? Não? Se você tem um bloco de código delimitado por chaves, tá todo mundo conseguindo chegar direitinho o vermelho? Ninguém quer daltônico, exceto ele? Então tá bom. Todo bloco de código delimitado por chaves equivale a um escopo, certo? Se aqui dentro desse escopo você declarar uma variável v, certo? Se você for tentar imprimir essa variável fora desse escopo e não existir uma outra variável v fora desse escopo, vai dar um erro. Vai dizer que a variável v não foi definida. Se tiver uma outra variável v fora desse escopo, e você for imprimir essa variável, o valor que vai sair não vai ser 2, vai ser 10, certo? O escopo basicamente é isso. O ponto... Sem usar ponteiro, é impossível eu deixar essa variável. Acho que não é algo muito recomendado, né? Correto a gente usar o ponteiro na hora, mas se a gente colocar as nossas variáveis aqui, elas vão se tornar variáveis globais. Então, em qualquer canto do meu código, seja na main, seja em outra função, eu quero por ela. Mas para alterar ela, assim, endereço. Bom, se a gente tiver, por exemplo, uma função e dentro dessa função ela receber um argumento dela receber uma variável, o que vai acontecer é que aquela passagem vai ser por valor, certo? Dentro da função vai criar uma cópia do valor dessa variável do lado de fora e tudo que for alterado dentro dessa variável não vai refletir na variável de fora. Já a passagem por referência, que é utilizando o ponteiro, tudo que você fizer dentro da função ou dentro daquele bloco de código vai ser refletido também fora do bloco de código, certo? Então, o ponteiro, um dos exemplos de utilização, é justamente a passagem por referência. Você utiliza essa passagem quando você quer alterar um valor de um bloco de código que está em outro lugar do seu código, certo? Está muito longe do seu código, então você não está mexendo nele naquele exato momento, naquele escopo que você está utilizando. Outro exemplo também, que deve ser mais usual e bem mais importante, é a questão das estruturas de dados, pessoal. Em programação 1, vocês não vão ver estruturas de dados, mas a gente começa a dar a introdução, que no caso é a aula de hoje, que vai ser como se fosse o pontapé inicial para vocês estudarem isso em programação 2, que era a antiga discreta. Nas estruturas de dados, elas são basicamente estruturas da linguagem C que sequenciam dados, certo? Como assim? Existem várias maneiras de você alocar dados e acessá-los e manipulá-los na linguagem C. E você pode fazer essas manipulações através desses algoritmos chamados data structs, certo? Eu posso citar alguns desses algoritmos para vocês agora que eu lembro de cabeça, como por exemplo, a gente tem pilha, a gente tem a lista, a gente tem a fila, a gente tem a árvore binária, a gente tem um outro que eu não sei em português, mas ele chama graph. Ele se chama isso aqui, não sei como é isso em português. A gente normalmente tem o heap,
E todos esses algoritmos, eles armazenam e manipulam dados, certo? Eles são bem mais eficientes do que se você fosse fazer isso, por exemplo, com um vetor, que inclusive o vetor também é um tipo de data structure, porque ele armazena dados em sequência, certo? Mas todos esses aqui são bem mais eficientes. E acredito que todos, ou pelo menos a sua grande maioria, utilizam de maneira fundamental o ponteiro, certo? Então, é muito importante que vocês tenham essa ideia bastante clara na cabeça de vocês, para quando chegar na próxima disciplina, vocês conseguirem desenvolver essas paradinhas aqui. Tudo tranquilo? Então, veja direitinho a aula passada, beleza? Beleza, pessoal. Bom, eu vou mostrar para vocês agora um código. Tem tempo, Gabriel? É porque eu ia passar o exercício para eles. Rapaz, aí eu ia mostrar o código e depois ia passar um exercício. Parecido com aquele código, tá ligado? Beleza. Bom, pessoal, eu tenho aqui um código que basicamente o que ele faz? Ele utiliza de ponteiros de alocação dinâmica para poder criar um programa que você insere uma quantidade de nomes e depois ele imprime todos esses nomes que foram inseridos, certo? Eu vou passar agora para vocês um exercício que vocês vão fazer um programa parecido com esse, só que em vez de ele imprimir todos os nomes que foram inseridos, ele vai sortear um dos nomes que foram inseridos para que seja impresso, certo? Fez? O programado passou? É o que? X7? Cupido. Então a galera já está afiada. Então, beleza, pessoal. Já que vocês já fizeram, esse era o exercício que eu ia utilizar para dar recapitulada. Oi? Mas a função, ela passa como ponteiro dentro. Mas tem função? Não? Então vocês fizeram com matriz, não foi? Beleza, então vou mostrar agora para vocês e vocês vão refazer esse código, só que com ponteiros, beleza? Tá dando para chegar direitinho? Todo mundo tá chegando bem? Vetor? Você tá dizendo que tem problema? Não tem problema. Deixa eu espelhar aqui a tela agora. Beleza, pessoal. A gente tem aqui um código bem simples. Gabriel? Vai para lá. Vai lá, presta atenção.
Só que a diferença é que tu delimitou a quantidade de caracteres que vai ter em cada linha. Deixa eu ver aqui. Eles que não usam ponteiro de vetor de sim, ok, porque Nada não. É para sair dali para o pessoal prestar atenção. Beleza, pessoal. Vocês estão enxergando direitinho o código ali? Qualquer coisa eu aumento mais. Tá dando para ver? Grande? Oxi. 10 linhas, menino. 10 linhas. Isso é grande aonde? 10 linhas. Eduardo Assuda, não tá escutando. Aumentar. Ah, rapaz. Eu tava perguntando justamente isso. Ninguém tá falando nada. Oi? Tá dando pra ver agora? Dando pra ver agora? Beleza. Pronto, pessoal. Ignora essa linha verde aqui, beleza? Isso aqui é só comentário, não interfere nada no código, não. Bom, a gente tem aqui um ponteiro do tipo string, certo? Ponteiro do tipo char, também conhecido como string, e ele está armazenando esse nome aqui, beleza? Programa auto. A gente tem essa função chamada gravar, que ela recebe como argumento o ponteiro. Dentro dessa função, o que é que eu tenho nela? Eu tenho algumas variáveis como o n, que ele vai dizer o tamanho, ele vai determinar o tamanho de... Tamanho não, na verdade, o número de nomes que a função ela vai receber, certo? A gente tem essa variável length, que ela, cadê? Ela determina o tamanho do vetor que vai ser alocado do ponteiro, desculpe. Pode ser um número fixo, não precisa se preocupar com isso, não. Pode até colocar 10, também tem bronca, não. E a gente tem essa variável i, que é a variável auxiliar para poder iterar em laços for. Diz. Oi? Aqui eu só declarei algumas variáveis. O n, ele vai dizer, ele vai determinar o número de nomes que eu vou querer colocar dentro do código. O length, ele é para o tamanho do vetor que vai ser alocado, do ponteiro que vai ser alocado. E o i é variável auxiliar, para o laço for. Só isso. Pronto, basicamente, eu recebo o tamanho do... Desculpa, pessoal. O número de nomes que eu quero inserir no programa, certo? E eu aloco o ponteiro. Eu vou fazer duas alocações nesse momento. Eu estou utilizando um ponteiro duplo aqui. A primeira alocação, ela vai dizer a quantidade de colunas que o ponteiro vai possuir. Então, se eu disser que o ponteiro... Se eu disser que esse length aqui... Cadê? Não, na verdade aqui é o n ainda. Beleza. Se eu disser que aquele n ele vale 5, então vai ser um ponteiro de 5 posições, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vai ser 5 posições. Só que nesse momento, o ponteiro ele é apenas de uma dimensão. Vocês concordam comigo? Para isso que a gente tem esse laço for. Porque ele vai iterar em cada uma das posições daquele ponteiro. Na posição 1, ele vai alocar mais length posições. Vamos dizer que... Cadê? É 10? É 10? Pronto. Então, aqui, vou ter mais 10 posições. Nesse outro, vou ter mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. No final, o que a gente vai ter, de certa forma, vai ser algo mais ou menos parecido com isso aqui. Oi? Quer dizer o quê? Beleza.
O que eu estou fazendo aqui é uma alocação dinâmica. A gente viu isso na aula passada. Como é que ela funciona? A gente tem o número de alocações, número de posições que eu vou querer que esse ponteiro possua. Esse número aqui ele foi definido pelo scanf aqui, que eu ainda vou digitar. E o segundo argumento dessa função é o tipo, ou seja, qual o tamanho como é que eu posso dizer? Eu vou ter N posições desse tamanho, certo? Como é que a gente calcula o tamanho de um vetor? A gente pega o tipo de dado e multiplica pelo número de posições, certo? Então, eu estou dizendo que esse vetor do tipo esse vetor str, esse ponteiro, desculpe, ele vai ter N posições desse tamanho aqui, certo? Então, esse ponteiro ele vai ser alocado primeiro em N posições. Depois, em cada uma dessas N posições, eu vou alocar de novo length posições nesse tamanho. Não entendeu? Entendeu? No final, eu vou ter isso aqui, pessoal. Primeiro, na primeira alocação, eu tinha só essa linha. Na segunda alocação, eu tenho agora o equivalente a isso aqui. Então, como se fosse uma matriz. Então, cada uma dessas linhas, vocês vão inserir o nome da pessoa, certo? Se eu disse que ali tinha, sei lá, 5, depois desse for aqui, eu vou ter mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, certinho. Eu vou ter 5 linhas. Pronto. Aqui embaixo vai ter o printf para imprimir as posições. Imprimir as posições não, né? Eu digitar os números. Então, o que é que eu vou fazer? Em cada uma das linhas desse ponteiro, eu vou inserir um nome, certo? Perceba que aqui eu estou utilizando o especificador de formato %s, porque para você inserir o nome, você precisa de um string, certo? Você está inserindo uma palavra, uma frase. Não é só uma letra. Então, a gente utiliza o %s. Só evitem nesse momento. Para essa aula não é necessário, não, né? A gente já falou aquela última vez do especificador do formato especial. Aquele que você coloca espaço. Precisa não agora, né? Pronto. Nesse programa, vocês só vão se atentar a colocar o primeiro nome da pessoa, certo? Nada de espaços e nomes duplos, como, por exemplo, Eduardo Braga, espaço Braga, certo? Sem espaço, só o nome. Porque esse especificador de formato aí, ele tem um probleminha de que se você coloca uma frase e no meio dessa frase tem um espaço, o especificador de formato ele não pega nada depois do espaço, certo? Oi? Acho que foi strings. Beleza, então, basicamente, nesse for aqui, eu vou inserir os nomes que eu disse que iam ter, certo? Se eu disse que teriam 5 nomes, eu vou ter que inserir nesse programa 5 nomes. E esse for, ele vai ser responsável por isso. Depois do for, eu vou ter esse segundo for aqui, que basicamente vai imprimir os 5 nomes que eu digitei, certo? E por último, pessoal, mas não menos importante, a gente tem essa estruturazinha aqui de repetição com essa função free. O que é que ela faz? Quando você aloca um ponteiro dinamicamente, esse ponteiro ele está guardado na memória e ele não vai ser liberado até a segunda ordem, certo? Então, mesmo que esse programa acabe, o programa feche, e você, sei lá, vá assistir vídeo no YouTube, esse ponteiro ainda vai estar alocado na sua memória, ainda vai estar preso lá na memória, certo? E quando você aloca um ponteiro várias vezes, um não sobrepõe o outro. Então, você vai ter um ponteiro alocado, depois você vai ter outro, vai ter outro, vai ter outro. No final, você tem vários ponteiros alocados,
vários espaços de memória presos, sem uso, e que estão ali acontecendo um desperdício de memória, de certa forma. Tem duas formas de desalocar essa memória. A primeira é se você desligar o computador e ligar de novo. E a segunda é se você utilizar o free. Como a gente está trabalhando aqui com um ponteiro duplo, a gente primeiro desaloca as posições que foram alocadas, as posições secundárias, no caso, todas essas linhas aqui, e depois a gente desaloca o ponteiro principal, certo? Como cadê? Aqui. Como em cada uma das posições do ponteiro eu tive que alocar de novo, certo? Eu primeiro aloquei o ponteiro, depois em cada uma das posições eu aloquei de novo. Aquele for ali embaixo, ele está servindo justamente para desalocar cada uma das posições e em seguida, no final, eu desaloco o ponteiro como um todo. Então eu vou desalocar a posição 5, depois posição 4, posição 3, 2 e 1, certo? E depois eu vou desalocar o ponteiro todo. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Pronto. A missão de vocês agora, nesse momento, é reproduzir um código semelhante a esse, com essa mesma ideia, só que, em vez de ele imprimir todos os nomes que eu digitei, ele vai sortear um único nome de toda essa lista e vai imprimir esse único nome. Beleza? Oi? Certo. Só se atentem a uma coisa, pessoal. Nesse momento aqui, eu estou utilizando o calloc, certo? Qual a diferença do malloc e do calloc? A gente tem duas formas de alocar dinamicamente. Eu estou utilizando o calloc aqui, geralmente é prática minha, costume. Por quê? O calloc, ele se dá o trabalho de limpar todas as posições da memória antes de alocar essa memória, certo? Enquanto o malloc não. O malloc só aloca a memória e é isso aí. Se esse endereço já tivesse sido utilizado em outro momento, isso aqui vai estar cheio de outros valores lixo, por exemplo. Aqui vai ter um 2, aqui vai ter um 5, aqui vai ter um 8, certo? E a gente não quer isso. É sempre bom quando a gente aloca a memória que aquela memória esteja limpa para que a gente possa utilizar e não ocorram bugs no nosso código. Então, geralmente eu utilizo o calloc porque ele faz esse trabalho de limpar na hora que ele está alocando. Enquanto o malloc não. Só isso. Tem outra propriedade especial de que o malloc não existe em dois argumentos, certo? Aqui é um só. Então, como é que você aloca uma posição nesse tamanho com essa quantidade? Em vez de ter uma vírgula aqui, você vai fazer n vezes esse valor aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? No calloc, isso aqui, certo, pessoal? Isso aqui é um malloc, isso aqui é um calloc, mas eu estou falando do malloc. Digamos que eu quero alocar esse ponteiro, str, em n posições. Eu vou chamar o malloc e vou alocar n vezes esse tamanho, size of char, certo? Enquanto no calloc a gente faz o n, vírgula, o size of. Que aqui eu estou dizendo que eu quero n posições desse tamanho. E no malloc eu digo que eu quero n posições vezes esse tamanho. É só uma diferençazinha, mas que no final dá o mesmo resultado. Trabalhem com calloc. Outra coisa, como a gente está trabalhando com ponteiro duplo, o tamanho do ponteiro, que vai ser o tamanho das posições que vão ser alocadas, vão ter que ser outro ponteiro, certo? Geralmente, esse size of aqui é um char. Só o tipo dado char, sem esse asteriscozinho. Só que como a gente está trabalhando com ponteiro duplo, ou seja, um ponteiro de ponteiro, esse tamanho aqui que vai ser alocado dentro do... Calma, deixa eu reformular. Esse tipo de dado que vai estar dentro da posição do ponteiro, ele precisa ser outro ponteiro, certo? Então, por isso que a gente tem aqui um size of do tipo char asterisco. Outra coisa, o calloc, ele retorna um tipo de dado que é void. Então, toda vez que vocês estiverem trabalhando com calloc ou malloc, e minha bateria está acabando, toda vez que vocês estiverem trabalhando com calloc ou com malloc, lembrem de utilizar um cast. Ou seja, vocês
modificam a saída, o retorno da função, para o tipo de dado que vocês querem. Como isso aqui é um ponteiro duplo, eu tenho que modificar a saída para char, asterisco, asterisco. Dentro de cada uma das posições que foram alocadas, aí sim, eu vou alocar um tipo char normal. Porque aqui eu vou colocar um valor, vou colocar um caractere, e não um ponteiro, certo? Dentro de cada uma das posições, a gente vai modificar a saída para char, asterisco, que vai ser a posição que eu defini aqui, o tipo de dado da posição, e dentro de cada uma dessas posições, a gente vai alocar o tipo char. Length, cadê? Length. Tá aqui, é um valor fixo. Digamos que o programa ele suporte apenas um nome de 10 letras, certo? Um nome de 10 letras. Se eu colocar um nome maior do que 10, o programa não vai suportar e ele vai truncar o resto, certo? Seria o tamanho do nome. Lembra? Alguma dúvida? Pode começar a codar. Bom, pessoal, até agora a gente já aprendeu a mexer com vetores, aprendemos a mexer com ponteiro, ponteiro de ponteiro. Mas, na realidade, pessoal, quando a gente estiver codando, nós teremos a necessidade de algo que armazene mais de um tipo de dado. Como assim? Se a gente for parar para pensar, se eu criar um ponteiro do tipo inteiro, o que é que eu vou armazenar? Dados do tipo inteiro. Então, se eu criar lá um vetor bem grande do tipo inteiro, eu vou estar constantemente armazenando dados do tipo inteiro. Em nenhum momento no meu vetor do tipo inteiro, eu vou poder armazenar um char, por exemplo. Ou melhor, da maneira que eu... Só que aí, pessoal, existe algo chamado struct. O struct nos permite criar um novo tipo de dado da maneira que queremos. Ou seja, se eu estou mexendo com alguma estrutura, eu vou precisar de um string, um int e um float, eu posso criar um tipo de dado meu mesmo, ou mesmo posso criar um tipo de dado, e esse tipo de dado eu posso utilizar float, posso usar string, posso usar int. O que vai nos permitir usar esse tipo de dado é justamente o que a gente vai chamar de struct. Tá bom, pessoal? Bom, tem uns slides ali mostrando como é que a gente vai fazer, mas assim, como o tempo está muito corrido, pessoal, a gente vai direto para o código. A gente vai aprendendo na base. Primeira coisa que eu fiz aqui foi incluir minhas libs, tá? Incluir stdio.h, stdlib. Depois, pessoal, eu criei um struct. Como é que eu crio um struct? Eu escrevo struct, especifico o nome da minha struct, e entre as chaves, eu coloco os tipos de dados que minha struct vai ter. Ou seja, aqui eu estou criando um struct chamado aluno. Eu estou criando um tipo de dado chamado aluno. Em alunos, eu vou ter a possibilidade de usar string, int e float. Ou seja, eu estou criando um novo tipo de dado. E esse novo tipo de dado, eu vou ter a possibilidade de mexer com esses três tipos de dados diferentes. Só recapitulando, porque a gente está indo lá. Tá? Gabi, por que eu vou usar isso? Porque, meu filho, minha filha, quando você estiver fazendo seu código e você for usar vetor, você só vai conseguir no vetor colocar o mesmo tipo de dado. Ou seja, se eu crio um vetor do tipo int, eu só vou ter valor, só vou ter dado do tipo int. Se eu crio um vetor do tipo char, eu só vou ter dado do tipo char. Ah, Gabi, se eu criar uma matriz, se a matriz for do tipo char, eu só vou poder ter strings lá dentro, tá? Se eu criar uma matriz do tipo inteiro, só vou ter números. Porém, quando eu uso struct, eu crio uma estrutura que me permite ter quantos dados forem necessários. Então, aqui, eu estou criando esse struct de alunos que me permite mexer com strings, que aqui no caso, um ponteiro de char, a gente considerou um string, com um dado do tipo inteiro e com float, tá bom? Essa parte aqui, vocês ignoram por enquanto. Essa parte, type, struct, aluno, ignorem por enquanto. Pensem por aqui só essa parte aqui. Bom, galera, recapitulando, criei um struct, um tipo de dado chamado aluno, e esse tipo de dado vai me dar a possibilidade de ter uma string, um int e um float. Gabi, como é que eu faço isso? Se a gente for olhar aqui embaixo, pessoal, lá na nossa função principal, como vocês podem ver, eu declarei a minha struct acima da minha main, tá?
Quando a gente estiver mexendo com struct, pessoal, a base que nós vamos adotar vai ser justamente, quando estivermos mexendo com struct, vamos adotar, declará-la acima da main. Ah, Gabs, por quê? A gente viu lá na aula de vetores, na realidade, aula passada, a questão das variáveis globais. Se algo está declarado em cima da minha main, ela vai existir no decorrer do meu código, tá bom? Então, aqui, pessoal, criei meu struct. Cheguei aqui, olha como é fácil eu mexer com o struct. Em tudo que eu criei um tipo de dado chamado aluno, como é que eu faço para declarar alguma coisa do tipo de dado aluno? Gabs, como assim? Calma. Por exemplo, para eu declarar um dado do tipo inteiro, o que é que eu faço? Escrevo int e o nome. Para eu declarar um dado do tipo float, o que é que eu faço? Escrevo float e o nome. Para declarar um vetor, escrevo o vetor e o nome, né? Por exemplo, eu vou ter lá o vetor do tipo inteiro, o nome, vou ter lá um colchete. Se eu criei um tipo de dado novo chamado aluno, como é que eu faço, sabendo que para eu criar um dado do tipo int, eu tenho que colocar int e nome. Para criar um dado do tipo float, eu tenho que colocar float e o nome. E para eu criar um dado do tipo aluno, eu coloco aluno e o nome. Simples assim. Então, quando a gente chega aqui, ó, essa parte que vocês estão vendo aqui, eu estou criando. Vamos pensar dessa maneira, tá? Vamos colocar muito entre aspas. É como se eu estivesse criando uma variável, entre aspas, tá? O nome dessa variável é Gabriel. E qual é o tipo de dado dessa minha variável? O tipo de dado é struct aluno. Recapitulando. Criei a struct. E na hora agora eu vou criar um tipo de dado dessa struct que eu criei. Aqui eu estou especificando que eu estou criando uma variável cujo nome dessa variável é Gabriel. E o tipo de dado, cadê o piloto? Edu, piloto. E o tipo de dado vai ser justamente struct aluno. Essa partezinha aqui de baixo, estudante André, está diferente por causa desse type def. A gente vai falar sobre ele, mas não é nada complicado, não. É literalmente para resumir, para a gente precisar ficar colocando struct. Mas a gente vai ver mais para cima. Valeu? Aí vê mesmo como é fácil. Eu criei minha variável do tipo Gabriel, do tipo struct aluno. O nome dela é Gabriel. Eu falei, pessoal, que quando a gente usa struct, nós temos a possibilidade de mexer com vários tipos de dados numa mesma variável. Se eu criei a variável Gabriel, que é do tipo struct alunos, eu tenho a possibilidade de mexer com string, com idade e com altura, ou seja, com char, com int e com float. E como é que eu faço isso? Dessa maneira aqui, olha. Quando eu coloquei na minha função main, obviamente isso aqui é a maneira básica, a gente vai melhorar isso. Quando eu coloquei aqui na minha função main, eu estou dizendo, olha, eu quero atribuir a parte da minha variável Gabriel, que é um string, esse nome aqui. Como é que eu faço isso? Eu coloco o nome da minha variável, que eu criei, que é do tipo struct aluno, ponto, e o tipo de dado que tem aqui na struct. Ou seja, eu quero inserir um string, Gabriel.nome. Nome é o quê? String. Coloco aqui, Gabriel Mendonça. Agora, eu quero mexer com o dado do tipo inteiro que tem na minha struct. O que é que eu faço? Gabriel, ponto, o nome do dado que se refere ao dado inteiro, que aqui é a idade. Então, Gabriel.idade, 20. Agora, eu quero mexer com o tipo de dado float da minha struct. Como é que eu coloco? Gabriel, ponto, altura, 1,80. Pronto. Pessoal, em tudo que a gente faz aqui, repara, antes da gente conhecer o struct, a gente não tinha possibilidade de em uma mesma variável, eu ter um dado do tipo string, um dado do tipo float e um dado do tipo int. Com agora o conhecimento de struct, eu tenho a possibilidade de, através de uma única variável, chamada Gabriel, eu poder atribuir um string, uma idade e uma altura. Tá? Um string, um int e um float. Ah, Gabs, para que eu vou usar isso? Cara,
Quando vocês chegarem em programação 2, a primeira coisa que vocês vão usar são listas dinâmicas. Listas dinâmicas, elas nem pegam isso aqui, elas já pegam coisas mais avançadas. Então, vocês vão estar criando um struct, que vai estar se chamando, que vai ter uma parte dela que vai ser, eu posso dizer no sentido similar ao que a gente chamaria de recursividade. Então, toda essa parte, isso aqui é literalmente a base da base que vocês vão precisar para a programação 2, tá bom? A base da base. A programação 2 já vai chegar com vocês necessitando saber isso. Vocês são a segunda turma que estão pegando o assunto de struct. No caso, a turma anterior de vocês foi a primeira. E antes delas, a gente não dava struct, a gente parava em ponteiro. O programado só tinha 8 aulas. A gente colocou essa última aula, que a gente está mexendo com struct, justamente devido à necessidade de a gente precisar desse assunto em programação 2. Tá bom? Mas bora lá. Recapitulando rápido. Criei um struct, qual é o nome dela? Aluno. Ou seja, estou criando um tipo de dado chamado aluno. Eu vou ter a possibilidade de trabalhar com string, inteiro e float, nesse meu tipo de dado novo. Descarregou teu nome? Então. Bom, vou ter a possibilidade de trabalhar com esse tipo de dado. Como que eu faço para trabalhar com eles? Primeiro, eu tenho que criar uma variável do tipo aluno. Como é que eu faço isso? Coloco struct aluno e o nome da variável, que aqui no caso é Gabriel. Estou criando uma variável chamada Gabriel, que é do tipo struct aluno. Beleza? E aqui na minha main, eu tive a possibilidade de trabalhar com os tipos de dados diferentes usando um ponto. Então, qual é o nome da minha variável? Gabriel. Eu quero atribuir um string. Eu vou colocar Gabriel.nome. Por que ponto nome? Porque é justamente o tipo de dado string que eu tenho aqui. Tá? O tipo de dado string não. A string que eu tenho aqui. Tá? E ser string não é tipo de dado, não sequência de caracteres. Bom, pessoal. Até aqui, alguma dúvida? Se tiver, já levante a mão, velho. Porque vai começar a piorar e você não pode falar. Como é? Para não precisar colocar o tamanho do vetor. Entendeu? Eu poderia criar um vetor lá, mas vocês vão precisar usar muitos ponteiros. Então, sempre peguem o costume de sempre que vocês forem mexer com vetor, usar ponteiro. E sempre que vocês forem mexer com matriz, usar ponteiro e ponteiro. Sempre, sempre, sempre. Inclusive, se você for pesquisar códigos na internet, já nessa parte aqui, vocês vão ver justamente a galera só usando ponteiro de ponteiro. No máximo, o que vocês vão ver com o espaço definido vai ser algo do tipo o chá, ponteiro de chá de uma STR10 aqui, por exemplo. Pode não parecer, mas isso aqui é uma matriz. Beleza? Essa parte aqui, ó, é como se eles tivessem, como se fosse outro pontinho aqui, um asterisco que teria. Entende? Mas como eu coloquei isso aqui, é o máximo que vocês vão encontrar, assim, de código realmente bem feito, bem organizado, utilizando, especificando nos cochetes isso. Tá bom? Bom, pessoal. Alguém não entendeu alguma coisa aqui, pode levantar a mão, porque vai piorar. Se não entendeu agora, não entendeu. Todo mundo entendeu? Show. Gabs, o que é esse typedef aqui? Pessoal, de uma maneira resumida, vamos pensar nesse typedef como algo que vai nos ajudar a resumir determinados nomes. Bora pensar dessa maneira. Porque pensa comigo. O typedef me permite chamar tudo isso aqui, cadê? Do nome que eu colocar aqui embaixo. Ou seja, quando eu coloco typedef e eu coloco essa struct aqui, o que é que eu estou dizendo? Olha, eu vou chamar tudo isso aqui por essa palavra. Então, toda vez que eu me remeter essa palavra no meu código, eu vou estar me referindo a isso aqui. Gabs, por que eu faço isso? Porque, pessoal, quando a gente está mexendo com struct, como vocês podem ver aqui, a gente vai ter, por exemplo, struct aluno Gabriel. Imagina que numa função
eu estou mexendo com um ponteiro de struct, aí eu tenho que estar colocando, por exemplo, ponteiro de struct, alunos, tal. Então, a gente vai usar o typedef justamente para resumir tudo isso, tá bom? E como é que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui, da mesma maneira que eu coloquei aqui, só que aqui na frente vai ter o typedef, e antes do ponto e vírgula, eu vou colocar a palavra a qual eu vou me remeter a esse struct aqui. No caso aqui, pessoal, se vocês olharem, eu coloquei o nome estudante. Então, por exemplo, typedef struct alunos 2, criei um novo tipo de dado, struct alunos 2. Esse tipo de dado eu vou ter a possibilidade de trabalhar com string, com int e com float. Para não ter que no meu código ficar chamando struct alunos 2, struct alunos 2, eu vou chamar struct alunos 2 de estudante. Se vocês repararem agora, diferentemente do primeiro exemplo que eu coloquei, struct alunos Gabriel, como eu chamei tudo isso aqui de estudante, basta eu colocar, por exemplo, estudante André. Ou seja, eu estou criando uma variável com o nome André. E qual é o tipo dessa variável? O tipo estudante. Tá bom? Tipo estudante. E o que é estudante? É justamente esse struct aqui, que vai ter a possibilidade de a gente trabalhar com string, com int e com float. Alguém tem alguma dúvida referente até aqui? Oi. Não, precisa não. Agora sim, são structs diferentes. Aqui é aluno e aqui é aluno 2. Beleza? Nesse exemplo aqui não precisaria. Eu só coloquei realmente as duas para a gente ver a diferença. Tá bom? Se acostumem, tá? Aconselho. Se acostumem a usar só com typedef. Você se acostumando com typedef, isso aqui vai ser tranquilo. Beleza? Porque, por exemplo, em laços, tá? Laços não. Listas dinâmicas, que vocês vão ver em programação 2, vocês vão usar bastante typedef, tá? Para resumir uma coisa gigante numa palavra só. Bom, pessoal, aqui eu vou trabalhar da mesma maneira. Criei uma variável chamada estudante, uma variável chamada André, do tipo estudante, e essa variável eu vou trabalhar da mesma maneira como eu trabalhei com a de cima. Se eu quiser acessar, colocar um string, eu vou acessar justamente a coisa que está aqui referente ao string, no caso, nome. Então, André.nome, André Melo. André, não sei tua altura, chutei. Tua idade, eu acho que é 20. Bom, agora eu vou colocar, por exemplo, André.idade, 20. Tu tem 1,85? Não é 1,85, né? Tá bom. Bom, André.altura, 1,85. Deve ser ele, por favor. Depois, pessoal, eu basicamente printei tudo isso. O que é que eu fiz? Printei a minha string. E qual é a minha string? Gabriel.nome. Printei o meu dado do tipo inteiro, que é Gabriel.idade. Printei o float, que é Gabriel.altura. E no caso de André, a mesma coisa. Só fiz printar aqui. Todo mundo entendeu? Entendeu? Todo mundo entendeu? E André, deu para entender? Deu para entender aí todo mundo? Show. Bora complicar agora. Deixa eu compilar logo esse código aqui para vocês verem ele funcionando. Tá, GCC. Logo executar, ele já está pronto aqui. Não é. Bom, pessoal, quando eu executei o meu código, vocês podem ver justamente que apareceu Gabriel Mendonça, 20 anos, 1,80. André Melo, 20 anos, 1,85, porque tu vai ter agora 1,85. Todo mundo entendeu? Cresceu. Agora a gente vai complicar só um pouquinho mais. Um pouquinho de nada. Só um pouquinho. Pronto, agora a gente vai complicar só um pouquinho de nada. Bom, se vocês estão programando, pessoal, vocês vão ter que se acostumar a usar o que a gente aprendeu no exemplo anterior, porém passado e recebido de funções. A gente aprendeu funções justamente para facilitar isso. Resumindo aqui a parte que está acima da main, o que é que a gente vai ter, pessoal? Criei um struct, tá?
ela vai ter uma string chamada nome, um int chamado CPF e um char, um ponteiro de char que também vai ser um string chamada classe, tá bom? O que é que vai acontecer, pessoal? Eu vou criar duas novas variáveis, entre aspas, do tipo programal. É justamente o que eu especifiquei para a struct programal. Pode ver que a diferença daqui para cá foi literalmente o P maiúsculo e o A maiúsculo, tá bom? Criei uma variável chamada instrutor, que é do tipo programal, e uma variável chamada aluno, também do tipo programal. Pessoal, eu estou usando a palavra variável para facilitar, para a gente poder pensar melhor, tá bom? Oi. É. Tá legal? Que bom, pessoal. Eu também criei minhas funções. Beleza, H. Mas o que danado é isso que está mostrando aqui? Eu criei uma função. Lembra, pessoal? Hora de funções. O que é que a gente viu? A primeira coisa que tem na minha função é o tipo de retorno dela. Se vai ser int, se vai ser float. E lá na aula de funções a gente viu que nessa aula de agora a gente queria mexer com, por exemplo, ponteiro de struct. Eu estou dizendo aqui, pessoal, que eu estou criando uma função que vai retornar uma struct do tipo programal. Ou seja, um struct desse tipo aqui. E ela vai receber também um struct do tipo programal, que eu chamei de A. O nome da função é alloc, vocês já devem ter uma noção de para que ela vai servir sem nem olhar o código. É só a função. É como o nome da função. Alguém tem noção do que será que essa função vai fazer? Não está alloc, nem é sugestivo. Irmã Alegria, me diga o que essa função vai fazer? É o quê? É não. Essa função, pessoal, ela vai alocar, tá? Porque se a gente parar para pensar, eu tenho aqui duas strings, dois ponteiros, tá? E eles precisam ser alocados. Então, essa função que eu criei, ela vai justamente alocar, tá? Essas duas strings que estão na minha struct. Desaloque vai ser justamente para desalocar. E print vai ser para printar. Desaloque ele não vai retornar nada, porque ele só vai liberar lá o espaço. E print ele só vai printar. Tá bom? Nervoso. Quem que faz isso comigo, velho? Bom, pessoal, eu também criei uma outra função que vai retornar o inteiro. Eu vou tentar acelerar um pouquinho, o nome dela vai ser choice, tá bom? Tem a minha função main, pessoal. Tem uma variável do tipo escolha. O que é que eu vou fazer? Digite um, caso seja instrutor, e qualquer outro número, caso seja um aluno. O que essa função vai basicamente fazer, esse código, no caso, ele vai perguntar se você é instrutor ou não. Se você for instrutor, ele vai para uma parte, pergunta seu nome, CPF, sua classe. Se você for aluno, ele vai para outra parte, mas ele pergunta a mesma coisa. Basicamente isso. Bom, digite um caso seja instrutor e qualquer outro número caso seja aluno. Usei o scanf para atribuir o dado que eu digitei no meu teclado na minha variável escolha e coloquei que se o retorno da minha função choice, quando eu faço escolha, for igual a 1, ele vai fazer isso. Caso contrário, ele vai fazer isso. E o que é a minha função choice? Foi uma função, pessoal, basicamente que eu criei, simplesmente para dizer, olha, se a pessoa digitar 1, ele vai printar uma coisa. Se a pessoa digitar qualquer outro número, ela vai printar outra. Essa aí até a função choice. Bem tranquilo, na realidade. Ela só faz isso. Ela recebe um dado do tipo inteiro. Se esse dado for 1, ela vai dizer bem-vindo, instrutor. E vai retornar 1. Se esse dado for qualquer outro, ele vai dizer bem-vindo, aluno. E vai retornar 0. Tá bom? Ela basicamente faz isso. Pode subir. Beleza? Bom, se a escolha for 1, se o retorno da minha função choice, quando eu passo a escolha, for 1, quer dizer que a pessoa digitou 1 e entendeu que era instrutor. Então, o que é que eu faço? Eu quero que minha variável instrutor, que é do tipo programal, ela seja alocada, por exemplo, ela recebe o retorno da minha função alloc, quando eu passo ela mesma. Desce aí até a função alloc. O que a função alloc faz, pessoal, é bem simples. Ela vai retornar
alguma coisa, na realidade, ela vai retornar um dado do tipo programout, tá? E ela vai receber também um dado do tipo programout que eu chamei A. O que é que ela vai fazer? Eu vou chegar lá na minha string, que está nessa minha struct aqui, do tipo programout. Eu vou chegar na minha string, ponto nome, no caso, e vou alocar, tá? Que eu coloquei 10 e botei o size of da minha própria struct, tá? Ou seja, o tamanho da minha struct. É como se eu estivesse multiplicando isso aqui pelo tamanho da minha struct. Aqui, pessoal, como eu também tenho outra string que eu chamei classe, nossa, vocês estão com a cara de, sei lá, velho, tem a galera que tá com meu irmão, não entendendo nada, velho. Mas, tipo, aqui no caso, vocês vão ter justamente a classe, ela vai ser alocada, tá? Vocês estão conseguindo entender, pessoal, de verdade? Tá dando para entender? Aí tá mais ou menos. Tá dando não? É que é isso mesmo, viu? Não é lógica. Sim, pessoal. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é pegando, tá? Alguma coisa que eu chamei de A, que é do tipo programout, e eu estou alocando A.nome e A.classe. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá em cima no código, na minha struct programout, eu disse que ela teria uma string, teria duas strings. Uma seria nome, a outra seria classe, e teria um dado do tipo inteiro. Só que, como eu estou mexendo com string, eu tenho que alocar. Aí o que eu estou fazendo aqui é basicamente alocando as strings que eu criei lá naquela struct. Bom? E depois eu estou retornando essa struct que me foi passada, só que eu já estou retornando ela alocada. Bom? Desaloque foi basicamente desalocar. As strings que eu aloquei aqui, elas são desalocadas aqui. Então, por exemplo, programar o A.nome, estou alocando, A.classe, estou alocando. Desaloque, eu estou chegando e dando free no B.nome, B.classe. Aqui também poderia ser A, eu só mudei porque eu quis, tá? Para ficar diferente. E o void print, o que é que ele faz? Ele vai receber uma struct que vai simplesmente printar o que está nela. No caso, eu vou printar a string que está em C.nome, o inteiro que está em C.cpf e a classe que está em C.classe. Oi? Pois é. Exatamente isso. Aqui tu vai ter a possibilidade de construir um banco de dados, tá? E tu pode criar literalmente struct dados, struct data, por exemplo. Tá ligado? Tu pode criar, por exemplo, um struct que dentro dela tu vai ter o nome do usuário, a idade dele, CPF, RG, pode ter até a senha dele, tá ligado? E aí tu pode trabalhar com esses tipos de dados como se fosse uma variável só. Aí tu pode, como é que eu faço para acessar o nome dele? Aí bota o nome, ponto nome. Beleza? Bom, pessoal, aqui eu vou printar basicamente as coisas que estão na minha struct, tá bom? Vou mostrar o código funcionando, porque aqui ainda está fácil. A gente tem que complicar mais o negócio. Mano. Tá muito fácil ainda, pô. A gente tem que complicar agora. Não, poxa, é a última. Ah, tá. Bom, pessoal. Na minha função main, o que é que eu estou fazendo? Aloquei, tá? Pedi para a pessoa digitar o nome e atribuir o que ela digitou justamente a instrutor.nome. Aí foi o que tu falou, ó. Instrutor foi declarado lá em cima, mas eu estou utilizando aqui por quê? Porque foi acima da main, ficou global. Struct, geralmente a gente vai fazer isso sempre. Sempre não, mas geralmente a gente vai fazer isso. É porque o CPF, na realidade, a minha lock, ela aloca o espaço. Beleza? Por que eu estou alocando aquilo ali? Porque ele é um ponteiro de chave. O meu nome é um ponteiro de chave e para o outro mesmo, classe. Minha classe é um ponteiro de chave. O CPF é um int. Eu não aloco o int.
Entende? Por isso que eu retornei aqui. Bom, pessoal, se a pessoa escolheu um, que ela é instrutor, eu vou ter justamente, vou alocar a minha variável, instrutor, meu instrutor, vou digitar o nome e vou atribuir a instrutor.nome. Faço a mesma coisa para o CPF, só que como instrutor.nome é uma string, eu não vou colocar o e-comercial. Como instrutor.cpf é um int, eu coloco o e-comercial. Como classe é um string, eu não coloco o e-comercial. E aí eu boto instrutor.classe justamente para atribuir o que eu digitar a instrutor.classe. Depois eu uso minha função print para printar o que está dentro dessa instrutor, tá? Desse tipo de dado, dessa variável instrutor, que é do tipo de dado programável. E depois eu uso desaloc para desalocar tudo que eu alocar. Tipo, tu poderia usar o printf, mas eu criei justamente essa função para não precisar colocar printf tal coisa, tá ligado? Aí, como a gente está trabalhando com duas structs, que é instrutor e aluno, aí eu teria que printar, eu estava com preguiça para madrugar, eu ia dar mais trabalho. Bom, pessoal, caso a pessoa seja instrutor, é isso aqui. E caso ela seja aluno? Lá em cima, eu também criei uma variável chamada aluno, tá? Olha lá, ó, aluno, que é do tipo programável. O que é que eu fiz, pessoal? Cheguei ali, coloquei. Caso ela não seja instrutor, essa pessoa vai ser aluno. Vai fazer a mesma coisa, pessoal. Vou alocar, passar aluno, vou alocar as coisas que tiverem que ser alocadas nessa struct. Depois, eu vou justamente pedir para a pessoa digitar o nome, vou pegar esse nome e atribuir a aluno.nome. Depois eu vou printar que a pessoa para digitar o CPF e atribuir isso a aluno.cpf. A mesma coisa para a classe. E eu faço a mesma coisa. Printo e desaloco. Pronto, pessoal. Agora a gente vai para o último exemplo, tá? Que é um pouquinho mais complicado, só pode falar. Tá? Ah, mesmo. Esse detalhe eu vou explicar. É. Bora rodar o programa. Rapaz, o terceiro exemplo é usando ponteiro de estrela. 40 minutos. Cristiano às 12h10. Bom, que? Não, pois eu botei o programa errado. Pronto. Digite um, caso seja instrutor. Vou colocar um. Bem-vindo, instrutor. Digite seu nome. Gabriel. Meu nome vai ser esse agora. Digite CPF. Aqui eu vou botar o CPF de Edu. O CPF é esse, pô. Confia na mim pra quê? Digite sua classe. Vou botar 20, cadê? 20, eita, poxa, 20.1. Pronto, meu número é esse aqui. Meu CPF é esse. E eu printei justamente a minha classe, que é 2020.1, quando eu comecei. Bom, pessoal, isso aqui é justamente a função funcionando. Isso aqui foi printado da minha função print lá que eu criei, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre como esse código foi executado e tal? Não, né? Tá bom. Agora a gente vai complicar um pouquinho mais. Porque pensa comigo, pô. Se a gente viu tanto, Edu, se a gente viu tanto do ponteiro, por que a gente usa ponteiro em struct também? Por que não usar? Pô, velho, se a gente viu como é que a gente usa ponteiro, e ponteiro de ponteiro, int, e float, por que aqui, velho, ao invés de colocar, por exemplo, aqui, ó, por que ao invés de criar simplesmente uma variável chamada instrutor, pô, por que eu não crio um ponteiro de struct programável, que é do tipo, justamente esse aqui, e aí, pô, eu crio logo dois, eu boto, por exemplo, programável, asterisco PTR, e aí, pô, faz o seguinte, eu digo que a struct, ponteiro de programável, vai receber o endereço de memória da struct instrutor, que é do tipo programável, pô. Simples, velho. Agora
chega a ser ilógico, pô, tu usar um bagulho desse e usar ponteiro. Não me odeiem, pô. Bom, pessoal, aqui é um exemplo mais simples. Aqui é um exemplo mais simples. Para não a gente pegar tão pesado e colocar função que vai receber. Eu não coloquei não. Função que vai receber ponteiro de não sei o quê. Basicamente, a gente vai usar agora, tá? De maneira bem leve, pô. Ponteiro de struct, tá? Que é isso? Espera aí. Eita, pô. E eu lembro como é que faz isso. MSG. Começa o sofrimento. Agora ninguém pode mandar mensagem. Bora lá, sobe aí, viu, Cláudio? Quem pode mandar essa mensagem? É o quê? É só tu botar MSG. Eita, MSG e o nome no final e vai no final. É, aí tu vai saber isso aí. Bom, pessoal, incluir minhas dicas, tá aqui tranquilo. Criei meu struct. Como eu vou usar o type def, meu nome da minha struct é babado. Então, vai colocar que eu vou usar sempre o nome aluno, tá bom? Coloquei type def, struct, babá. Ela vai ter justamente um dado, tá? Um dado não, vai ter um string e um dado do tipo inteiro. E aí, eu vou me referir a tudo isso aqui como aluno. Só que aí, pô, tava muito fácil só mexer com o struct. E a gente vai fazer o quê? Eu vou criar um ponteiro de struct, que vai ser chamado P, vai ser um ponteiro de struct, vai ser um ponteiro do tipo struct aluno. Beleza? Na realidade, vai ser um ponteiro do tipo struct blá blá, que eu estou me referindo a essa struct blá blá como aluno. E aí, além disso, eu criei uma variável V do tipo aluno. Tranquilo? O que é que eu faço? Na minha função principal, estou muito feliz nessa aula, na minha função principal, eu vou atribuir ao meu ponteiro, ao meu ponteiro do tipo aluno, o endereço de memória da minha variável V do tipo aluno. Aqui, pessoal, sério mesmo. A gente vê que quando a gente está mexendo com ponteiro, eu tenho que fazer atribuições do mesmo tipo. Então, por exemplo, eu estou até falando no início da aula. Estou criando um ponteiro do tipo int. Ele vai receber o quê? Um endereço de memória do tipo int. Então, aqui, pessoal, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Se eu estou criando um ponteiro do tipo aluno, é porque eu vou receber um endereço de variável de algo também do tipo aluno. Que algo é esse? Minha variável V. Então, eu criei duas coisas do tipo aluno. Uma delas é um ponteiro. Se eu criei esse ponteiro do tipo aluno, então eu vou ter que receber o endereço de memória de uma variável também do tipo aluno. E a minha variável V. Aqui, pessoal, eu coloquei justamente isso para a gente ver, porque tem uma diferença. Se vocês prestarem atenção na maneira como eu estou usando o P, eu não estou colocando ponto. Eu estou colocando justamente essa setinha aqui. Quando a gente está mexendo com um ponteiro e não com uma variável qualquer do tipo aluno, a gente usa justamente essa setinha. Tá? É diferente. Eu coloquei justamente esse exemplo para reforçar isso. Reforçar não, é para mostrar que muita gente nunca vê. Mas bora lá do início. Criei tem minha função main, né, tudinho. Disse que P, que é um ponteiro do tipo aluno, vai receber o endereço de memória de V. E aí o que é que eu fiz? Coloquei que V.nome vai receber Gabriel. Ponto nome é o quê? É um string. Então vai receber um string. E V.idade. Ponto idade é o quê? Int. Vai receber o número inteiro. E depois eu printo isso. Bem simples. Coloquei aqui, printei. Depois, pessoal, para vocês verem o uso do ponteiro, eu estou dizendo que meu ponteiro nome vai receber André e o ponteiro idade vai receber o 20, tá bom? Gabi, como assim? Pessoal, quando a gente está mexendo com ponteiro de struct, a gente não vai usar ponto. A gente usa justamente essa setinha aqui, que vai ser justamente a substituta do ponto quando a gente está se referindo a ponteiro.
Eu ia trazer um exemplo de listas dinâmicas, só para vocês sentirem um gostinho. Mas aí, eu achei melhor não trazer, tá? Se vocês quiserem, eu posso enviar. Acho que eu ainda tenho uma biblioteca que eu fiz só com lista dinâmica. E aí eu posso enviar, porque complicaria muito mais, seria bem mais puxado. Porque mesmo conhecendo isso aqui, lista dinâmica ela vai necessitar justamente de uma noção melhor de memória, sabe? De você realmente entender tudo que está acontecendo na sua memória naquele momento, para você compreender. E essa ideia muitas vezes a gente não tem. Bom, pessoal, printei aqui. Aqui eu fiz a mesma coisa, atribuir André e atribuir aqui idade. E depois printei. Pode ver que até no printf, como era um ponteiro, eu usei a seta e não o ponto. Tá bom? E aí, no final disso tudo, eu vou dar return 0. Essa função aqui eu não usei funções criadas por nós, para não complicar mais, mas tem a possibilidade. Tá bom? Na realidade, vocês vão fazer isso sempre. Compila aí. Já tem ele compilado para botar ponto barra, stroke 3. Pronto, pessoal. O que ele fez aqui foi justamente printar Gabriel, que foi o que eu tinha atribuído a minha variável v, v.nome igual a Gabriel e v.idade igual a 20. Não. Beleza? Agora, quando vocês estiverem mexendo com listas dinâmicas, vocês vão estar fazendo isso, tipo, vocês vão estar mexendo tanto com a variável quanto com o ponteiro dela. Lista dinâmica, na realidade, é um bagulho bem legal, porque tipo, tu literalmente começa a entender essa ideia de o ponteiro ele apontar para algo. É como se tu tivesse, tipo, duas pinças, sabe? Duas coisas apontando assim, e tu estivesse dizendo, olha, tu vai fazer isso aqui, agora isso aqui vai ficar apontando para cá, enquanto isso aqui estiver acontecendo. Então, é justamente esse conceito que a gente traz justamente com a questão da struct. A struct, pessoal, em si, ela é parecida com outras coisas que vocês podem ver em outras linguagens, como as chamadas classes. Em linguagens como C#, por exemplo, vocês vão ver uma similaridade muito grande das classes com as structures. Gabs, qual é a diferença básica de uma classe para uma outra linguagem e uma structure? Nas classes, pessoal, nós não só conseguimos declarar variáveis, como criar funções também. Na struct, a gente não pode criar uma função. Então, eu não posso, por exemplo, colocar aqui um struct que vai ter um char, um int e vai ter uma função lá dentro. Eu não posso. Nas classes, eu já posso fazer isso. Tá bom? Que horas eu vim? E aí? 11h37. Dá uma olhada aí para ver se tem mais coisa. Aquele exemplo de recursividade com struct de ponteiro de ponteiro. Bom, pessoal, acho que por hoje é só. Se junta aí para a gente tirar a foto, na moral. Não, é largando na hora, né? Que coisa. Que coisa, né? Largando na hora. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradecer a presença de todos. Muito obrigado. E aqui finalizamos, né, o ciclo atual programado. Tem mais no ciclo que vem.